Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Bom, nós estamos aqui numa videoaula para o curso de NX-CAM, ou NX Manufacturing, né? Onde nós vamos estar trabalhando a dificuldade de um colega nosso aí de treinamento. Tá? Nós temos o colega Johnny, e ele me mandou um e-mail mencionando a dificuldade que ele está tendo de utilizar a definição de dados de usinagem, certo? Tem aqui inclusive uma imagem, né, que ele destaca o ícone que ele quer clicar e carregar essas informações. Então ele coloca aqui no e-mail, né, que ele pede alguma dica sobre definir dados de usinagem, né? Eu tentei ativar a opção na guia de ferramentas, editar biblioteca de dados de usinagem, só que não estou conseguindo. Bom, o que acontece? Isso aqui teve algumas mudanças, acredito eu que a partir da versão 8, tá? A versão 8 do NX. Bom, mas a gente já vai resolver isso aí. Antes disso, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês dois e-mails, que esses tipos de e-mail eu gosto de mostrar porque são contatos de suportes que eu respondi. E isso é muito gratificante, pessoal, para mim que faço esse trabalho e faço porque gosto. Eu gosto de ministrar cursos, eu gosto de ensinar, então isso aqui para mim é muito gratificante. Ó. Até vou aproveitar aqui e agradecer muito as palavras do Fábio Cardoso, né? Ele menciona aqui a respeito de um suporte, que é uma aula que a gente fez recente para estratégia negativa. Inclusive eu postei lá no site a solução. Uma estratégia onde a gente editou o modelo dele, né, com Synchronous Modeling, para deixar ele mais básico. Criamos uma estratégia de Z-Level e depois eu projetei essa estratégia no modelo dele onde tinha uma área negativa, né? Então ele está aqui agradecendo e disse que a estratégia foi uma ótima opção, né? Nem fazia ideia desse recurso do NX. Então, inclusive comenta que para ele foi surpreendente, né? Então isso é muito bacana, pessoal, porque às vezes, para mim, por exemplo, essa estratégia, ela é tão banal ou tão normal que eu quase nem utilizo no meu dia a dia. Eu nunca tive uma situação para aplicar esse tipo de recurso. E para mim era uma coisa muito simples e que resolveu o problema de um grande profissional aí do mercado de NX. Então, obrigado, Fábio, pelas suas palavras e com certeza eu vou estar aqui sempre procurando fazer o melhor possível de mim, tá? Também quero mostrar aqui para vocês um e-mail de um outro colega nosso do treinamento, aí, o Roberto, né? O Roberto é um argentino que começou a fazer o treinamento com a gente aí e também colocou aí num e-mail que a gente esteve trocando, ele comentou que além de aprender o NX, né, ele está treinando também o português. Isso é muito bacana. E também comenta que minhas aulas são bastante claras e agradáveis e estão ajudando muito, né? Pergunta também quando vai começar o curso de Shape Studio. Já estamos migrando já para o Shape Studio. Acredito que no próximo mês a gente já deva estar entrando nas aulas de Shape Studio. E para mim fiquei muito feliz também, porque ele disse aqui que ele fabricou um roteador na casa dele e está fazendo as matrizes, né? E através do curso está fazendo maravilhas com o projeto. Isso é muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Bom, Roberto, para agradecer as suas palavras, digo a você, mi espanhol no es muy bueno, pero gracias por estar con nosotros. Um grande abraço, Roberto, e um grande abraço a todos aí que estão assistindo minhas aulas. Bom, então vou fechar aqui esses e-mails. E nós vamos para o problema aqui do Johnny. Bom, seguinte, pessoal. Na versão, acredito eu que da versão 8 e 8.5, e nas próximas versões isso vai ser também da mesma forma, tá? Antigamente, esse botão aqui para preencher os dados, ele já vinha com dados cadastrados naqueles padrões que existem dentro desse recurso. Tá? Esse recurso já conta com uma biblioteca pequena, mas já conta com uma biblioteca de recursos pré-cadastrados e antigamente esses recursos já vinham já com valores de velocidade da superfície, que é o Surface Speed, o RPM, o avanço de corte, enfim, já vinham dados pré-estabelecidos. Por que assim me inspirou isso desses padrões? Pelo simples fato de que nem todo mundo utiliza aqueles padrões. Então, até pelo fato de ter dado
alguns suportes em relação a esses dados, porque um sugere um dado, outra pessoa, outro usuário sugere outro dado, enfim, houve essa política de suporte numa coisa que não era para ser utilizada profissionalmente, era só para que quando o usuário clicasse naquele botão não recebesse uma mensagem de erro como é hoje. Hoje tem essa mensagem, não é nem de erro, é de informação, mas ela existe. Tá? Então não existe mais nenhum dado cadastrado nessa tabela para a gente utilizar. Nós temos que fazer esse cadastro. Tá? Então nós vamos estar fazendo isso nessa videoaula. Então vamos lá. Ó. Eu vou fechar aqui o e-mail, vamos passar aqui para o NX, vou abrir um modelo que vocês já conhecem. Percebam, aqui eu tenho estratégias criadas, tá? Estão todas aqui, mas se eu tentar editar uma delas, vou editar aqui o desbaste e vou trabalhar na ferramenta, tá? Deixa eu esconder aqui para ficar mais curto. Vou entrar aqui na ferramenta, ó, e como o meu está em inglês, está aqui, ó, Set Machine Data. Se eu clicar no botão, a mensagem de informação que vai exibir para nós aqui é Machine Data que ela não possui parâmetros para ter um desbaste, né? Ó, não existe não foi encontrada nenhuma entrada em Machine Data Library, na biblioteca de dados de usinagem, né? Que contenham a parte material a material da parte desse modelo que eu estou usinando, o material da ferramenta e também um método de corte. Ou seja, para essa ferramenta não tem nenhum parâmetro cadastrado. Mas, se a gente entrar na janela onde faz esse cadastro, que é em Tools, aqui embaixo, Edit Machine Data Libraries, não está aparecendo no vídeo, tá? Eu vou mudar aqui o usuário, aqui, ó, os papéis, eu vou botar, vai bagunçar a tela, mas eu vou mostrar para vocês que vocês encontrem ela. Vou botar aqui no Essentials, vou dar um OK, e agora eu vou aqui, ó, Tools, Edit Machine Data Libraries, ou Libraries, né? Aqui nós temos então alguns parâmetros pré-estabelecidos, tá? Mas aqui na biblioteca de informações não tem nada cadastrado. Ó. Esses são os parâmetros que já vêm pré-estabelecidos. O método de corte, o material da ferramenta, o material da parte, né, o part material. Mas no Machine Data não tem nenhum dado cadastrado. E é por isso que quando eu vou fazer aquela seleção do botão de Set Machine Data, não vem as informações, ele não carrega as informações para nós. Tá? Outro detalhe, pessoal. Para que a ferramenta carregue seus parâmetros, para a gente consiga carregar os parâmetros de corte para uma ferramenta, todos esses parâmetros têm que estar pré-estabelecidos nessa janela, tá? E cada item da nossa estratégia também tem que estar vinculada a esse cadastro que eu fiz aqui. Traduzido em miúdos, para não ficar tão complicado. Eu tenho que definir um material de ferramenta e estar utilizando a minha ferramenta com esse material. A ferramenta em uso tem que estar com esse material. Eu tenho que definir um método de corte e a minha estratégia tem que estar utilizando esse método de corte. E eu tenho que definir um material para a minha parte. E a minha definição aqui de parâmetros, a minha ferramenta, a minha estratégia tem que estar recebendo, né, tem que estar trabalhando com esse material na parte, senão ele não carrega. Os 3 itens têm que constar aqui na inserção que a gente vai fazer de dados de corte e a minha estratégia tem que estar vinculada a esses 3 itens aqui, senão ele não carrega. Tá? Outro detalhe, se eu colocar aqui, se eu tenho no meu magazine de ferramentas 2 ou 3 ferramentas com o mesmo diâmetro e mesma pastilha, vamos dizer assim, tá? Eu, por exemplo, trabalho com uma fresa de 52 com uma pastilha redonda que ela tem um raio de 6. Então, se eu tiver 3 cabeçotes iguais, mas talvez pelo motivo do tipo de molde que eu estou usinando, eu preciso de 3 iguais, mas prolongado, né? Eu tenho um com um suporte de 100 milímetros, eu tenho outro com suporte de 120 e um com 150. Mas as ferramentas são iguais. Tá? O que vai acontecer? Eu vou ter 3 cadastros aqui e quando eu selecionar lá, eu vou fechar isso aqui, tá? Aqui a gente já encerra e já vamos criar o nosso aqui. Aqui, quando eu clicar no botão para ele setar os dados, para ele carregar esses dados daquela tabela que eu acabei de fechar, pessoal,
Deixa eu esconder aqui, vamos entrar aqui no Feed and Speeds. Quando eu clicar nesse botão, ele não abre uma janela para mim selecionar qual ferramenta eu vou setar os parâmetros. Ele busca da ferramenta mais próxima à ferramenta que eu estou utilizando aqui em Tool. Tá? Os dados eles não precisam coincidir 100% com a minha ferramenta, mas quando eu clicar naquele botão de Set Machine in Data, ele vai buscar os dados mais próximos da ferramenta em uso. Tá? Então, é assim que ele trabalha. Obviamente, se você colocar os dados lá exatamente como é a sua ferramenta, quando você clicar no botão de Set Machine in Data, ele vai trazer os dados da sua ferramenta. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu cancelar aqui para colocar o Advanced with Full Menus, que é mais interessante para trabalhar aqui. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro, então? Olha só. Eu vou abrir aqui essa barrinha, vou botar ela para cá, ó, que é o Navigator, nós vamos utilizar bastante agora. Tá? Então, percebam, eu tenho 4 métodos de visualização. Eu tenho aqui o Operation Navigator, que a gente já está utilizando aqui, então eu não vou definir nada. Eu tenho o Machine to View, tenho o Geometry View e o método View. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, na ferramenta. A minha ferramenta, ó, é a T1, é uma fresa toroidal de 32 milímetros. Eu vou editar ela e vamos passar para ela um material. Aonde que eu adiciono o material? Aqui, ó. Se tiver fechado, ó, é na descrição, certo? Aqui na descrição tem a parte de material. Nesse momento eu estou usando o HSS. Olha só, se eu clicar na chavezinha, eu tenho aquela lista de materiais que está lá no Tools. Aqui, ó, Tools. Agora não está habilitado, porque eu estou abrindo essa janela aqui, ó. Edit Machine Data Libraries. Esses dados aqui estão cadastrados lá. E eu posso cadastrar quantos outros eu quiser. Tá? Então, beleza. Estou usando, então, o HSS, High Speed Steel. Tá? Beleza. Vou dar um OK. A minha ferramenta está com o parâmetro de material setado. OK. Perfeito. Agora, vou visualizar na geometria. Vamos ver aqui na geometria, ó, o Workpiece. A Workpiece está no Carbon Steel, não é isso aqui que eu utilizo, eu usino alumínio. Então, eu vou clicar aqui na setinha e vou colocar aqui alumínio, 7050, tá? Ok. Lembrem disso, tá? Estou no alumínio 7050. Ok. Pronto. Agora, o método. O método a gente tem aqui, os métodos criados, tá? Já estão todos aqui. E se eu editar um método desse, por exemplo, o Millroof, que é o que eu estou utilizando lá na Desbaste, tá? Então, esse método, ele está utilizando aqui, ó, Cut método, o End Milling. Se eu clicar na chavezinha, eu também abro, esses dados estão cadastrados lá no Edit Machine Data Libraries. Tá? Então, a gente pode cadastrar outros, quantos mais eu quiser. Então, ele está utilizando esse aqui, ó, End Milling. Tá? Beleza, vou deixar o End Milling mesmo. Então, a gente definiu aqui ó, o método End Milling. A ferramenta a gente definiu HSS. E para o material da Workpiece, nós definimos alumínio, certo? Perfeito. Então, agora eu vou aqui ó, em Tools, Edit Machine Data Libraries. E aqui estamos, então, com a nossa janela, com a nossa biblioteca né, de dados para carregar lá na nossa ferramenta. Inclusive, eu tenho um aqui, que eu até já cadastrei né, para uma das ferramentas. Mas eu vou deletar ele aqui. Ó. Vou dar um delete. Pronto. Percebam, pessoal, aqui nós temos o Cut método, que é o método que a gente está utilizando lá, ó, é o End Milling. Tá? Eu tenho o Tool Material, que a gente tem aqui o HSS, e tem o Part Material, que eu escolhi o alumínio. Tá? Tá aqui, ó, 7050. Então, esses dados aqui, a gente já viu em cada uma daquelas visualizações aqui do Navigator, no Tool, no Geometry View e no método View. Tá? E, obviamente, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o botão de Insert, que eu posso adicionar, olha só, eu posso adicionar parâmetros para outros materiais, eu posso adicionar parâmetros para outros materiais de ferramenta, tá? E também para métodos de corte. Tá? Percebam que não tem nada de complicado para inserir esses métodos, pessoal. Tá? Porque, na verdade, aqui eu não defino nada de tão especial. É um nome, um modo, né? O nome dele na biblioteca, um modo que aqui é de centro de usinagem, né? É fresagem, poderia ser de torneamento, turn, né? O nome do meu método e uma descrição. Então, não tem nenhum parâmetro complexo aqui.
Por que eu tenho que cadastrar isso aqui? Para mim poder utilizar aqui, ó. É aqui que a gente define todos os parâmetros, tá? Então, olha só. O material da ferramenta, qual foi que eu utilizei? O HSS, né? Então tá aqui, ó, tá selecionado. O método de corte foi o end milling, né? Então tá aqui, ó, tá selecionado. E o material foi o alumínio, 70-50. Então aqui está ele, ó, 70-50, certo? Para esses dados, eu vou dar um insert e eu vou preencher aqui